olha só aonde a gente chegou. Se você está percebendo, a gente sim está no nosso especial de Natal. E o que a gente faz no nosso especial de Natal? A gente revisita alguns dos melhores momentos que a gente teve nesse ano, no ano de 2024. Esse ano a gente recebeu, mais uma vez, convidados incríveis, com histórias inspiradoras e que fazem a gente se movimentar para um mundo do trabalho melhor. Sim, porque esse é o nosso objetivo aqui. É cuidar para que a gente tenha um futuro do trabalho mais humanizado, para que a gente inclua as pessoas cada vez mais, e é isso que você vai ver nos cortes que a gente vai apresentar para você do ano de 2024. Vem com a gente! Uma palavra que me irrita profundamente, eu já falei inclusive até no Instagram. Olha, eu aposto que é a mesma que me irrita. Empoderamento. Empoderamento! E eu te explico por que, gramaticalmente. Gente, eu sou professora de português. Eu vou explicar por que eu odeio essa palavra. Eu odeio igual. Ninguém empepina um pepino. Ninguém ensofazeia um sofá. Isso. Um sofá é um sofá. Ele já é. Se você precisa empoderar a mulher, ela não é poderosa. E quem que tem que Mas, empoderar? meu Deus! Exatamente. Alguém. Alguém vai empoderar. Não. Então, quando você empodera, eu falo, não, eu sou poderosa. Nossa, mas eu sou poderosa pra um imenso e magnânimo caralho. Empoderada, não. Ninguém me empoderou. Quando eu nasci, a minha mãe falou, é menino ou menino? O médico falou, é poderosa. É isso. É isso. Eu nasci poderosa. O resto todo, a franja, a roupa, veio tudo depois. Mas eu nasci poderosinha. Um neném poderoso ali. Poderosinho. Médico do trabalho, às vezes eu experiencio o seguinte depoimento. Olha, eu tô com depressão, é uma depressão complicada e eu tô vendo a pessoa deprimida na minha frente, com todos os sintomas de depressão, humor deprimido, anedonia, perdeu o prazer pela vida, ideação suicida e tudo mais. Que é anedonia, doutor? Anedonia é perda de prazer. Aquela vida que você tinha prazer em coisas simples, encontrar com um amigo, brincar com um cachorro, você simplesmente se esvazia desse prazer. E daí decorre uma boa parte das ideações suicidas, porque você já não tem mais motivo para acordar. Mas isso a gente está falando quando a depressão ela já vai numa crescente. Estamos falando de estados moderados graves. São estados, né? Então a depressão a gente tem estados. Não é todo mundo que tem depressão que vai ter ideação suicida. Não, do ponto de vista técnico, a gente coloca a depressão em 3 estágios: leve, moderado e grave. Ideação suicida e às vezes até tentativa de suicídio prévio, a gente coloca mais na moderada grave. Né? E às vezes eu ouço de trabalhadores o seguinte: olha, por favor, não me afaste do trabalho, porque aqui é a parte boa da minha vida. Nossa! Fora está bem pior. A gente tem que lembrar que dilema! A gente tem que lembrar que 1/3 da vida a gente passa no trabalho. Sim. Se isso é verdade, tem 2/3 fora. É isso. Né? E às vezes a pessoa com depressão, ela sente dores em todos os lugares, mas às vezes o trabalho é um momento um pouco mais relax, que ela não está ligada àquelas... Às vezes as motivações, os gatilhos são de ordem familiar, etc. Né? Então, quando você tem um bom ambiente de trabalho que propicia isso, vou começar a elencar algumas economias, falando bem de Brasil, tá? Você começa a diminuir o absenteísmo, que são os atestados por saúde mental, que normalmente são de longa data. Ninguém afasta por uma questão de saúde mental apenas 7 dias. Normalmente são tempos maiores. E, doutor, hoje, não sei, se eu estiver falando bobagem, me corrige, por favor, mas parece que a gente tem uma política que até 90 dias de atestado, e inclusive esses longos assim, de saúde mental, você não precisa passar pela perícia do INSS. O próprio médico pode te dar e até 3 meses, é isso mesmo? Está acontecendo isso? Tem uma nova sistemática para diminuir as filas do INSS, porque o padrão não era assim, né? O padrão era tudo presencial, 15 dias a empresa pagava, a partir daí INSS. Agora você consegue, mediante atestado do próprio médico assistente, que é aquele que assiste o paciente, por exemplo, o psiquiatra, faz-se uma análise documental, se está tudo certo, se tem os requisitos desse atestado, e a pessoa pode acabar conseguindo esse benefício sem passar inicialmente por uma perícia. Legal, informação importante. Então, quando a gente tem diminuição do absenteísmo, a gente já começa a ter lucratividade, porque é um trabalhador que não estaria trabalhando que está ali. Isso. Absenteísmo por transtorno mental, muito longo.
normalmente sobrecarrega quem fica Sim. por ali. Sim, e do transtorno mental, doutor, eu não me lembro, se eu não me engano, é a terceira causa de afastamento do Brasil do INSS, a questão do transtorno mental. Ela está muito bem ranqueada eu acho que a primeira- e num crescente, né? Isso. As primeiras questões continuam sendo ainda de ordem Postural, de né? acidente de trajeto, lesões de Lesão, acidente. Depois tem as questões ortopédicas e as questões É a psiquiátricas terceira. já estão ali Já em pensou terceiro no lugar. pódio? Primeira coisa que eu falaria para essa moça de 25 anos é que ela tem que ter um bom estilo de vida, né? Porque assim, a gente não é um útero isolado nem um ovário isolado, a gente é um organismo. E a gente sabe que as mulheres que têm problemas de saúde, e um desses problemas é a obesidade, que pode realmente contribuir aí com eventos cardiovasculares, ela tem um efeito na fertilidade e na gravidez também. Então, manter um estilo de vida saudável, ou seja, comer bem, fazer atividade física, controle do estresse, né? Ter bons relacionamentos, isso faz diferença em toda a área da saúde, inclusive na fertilidade. A outra coisa para essa menina de 25 anos é o que eu falei, o uso de preservativo. Por quê? Gonorreia, clamídia, existem bactérias que sobem pelo trato reprodutivo. Mas ninguém fala mais nisso, doutora, em doença sexualmente transmissível. Falou sobre AIDS muito tempo atrás, que teve aquela explosão de AIDS, e eu não vejo. Vocês têm visto, tipo, campanha sobre isso nas escolas? Eu não vejo. Olha, deveria ter, viu? Porque além Mas de não você... tem mesmo, então. Eu acho que assim, Não tem até o percebido. SUS... Eu acho que eu mesma, assim, no carnaval, eu fiz vários vídeos falando sobre isso, de alertar as pessoas de infecções sexualmente transmissíveis, né? Porque parece que muitas vezes, assim, com o advento do HIV, Isso. e hoje a gente tem, não a cura, mas a gente tem um bom controle da doença, as pessoas esqueceram que Sim. existem outras doenças que Sim. podem acontecer, né? Exatamente. Então, não é só o HIV, a gente tem, como eu falei, gonorreia, clamídia, donovanose, Essas eu você nem tem conhecia. sífilis, linfogranuloma venéreo. Eu posso listar uma série de infecções sexualmente transmissíveis que vão causar prejuízo na saúde daquela moça ou daquele moço, né, daquele casal, e também podem prejudicar a fertilidade. Sim. Então, você ter um comportamento sexual responsável, né, não estou dizendo para ninguém não ter sexo, o sexo é bom e é importante, mas assim, tenha com responsabilidade. Exija que seu parceiro use preservativo. É importante. Tenha seu preservativo na bolsa. Isso não é vergonha para ninguém, gente. Não é vergonha. Vergonha talvez né? é pegar uma doença por descuido, Exatamente. Tenha seu preservativo na bolsa e use. Tem o preservativo feminino que é assim um pouco é mais chato de usar, mas tem o masculino, então use, deixa na bolsa para que evitar a gente ter realmente essas infecções e poder ter acometimentos tubários. E aí, aos 24 anos, eu desisti da minha carreira. Você que desistiu? Desisti da minha carreira. O que aconteceu? Enfim, assim, o futebol, ele é muito ingrato também, Sim. né? Então, hoje, pô, nas periferias, nas favelas, né? E ainda mais naquela época que não tinha uma comunicação da forma que é hoje, muitas das vezes era a música e o futebol era a possibilidade de você tirar Dos sua meninos família da periferia. daquela situação ali de dificuldade, vulnerabilidade da periferia, né? Sim. E muitos conseguiram fazer isso e eu fui um sonhador também e tentei, né, tirar, né, a escassez, a vulnerabilidade da minha família através do talento do futebol, mas eu não tive, né, tanta... Persistência? Eu não digo que foi persistência, eu poderia ter enxergado alguns indícios antes para mim também me preparar para me enfrentar um outro campo, né? Da escola, do estudo, né? Da profissionalização em outro sentido, para que eu pudesse dar continuidade, né? Então eu fui um cara que tive algumas oportunidades, quando tinha uma possibilidade, machucava. E aí eu não consegui fazer essa leitura de entender que eu poderia, de repente, ter antecipado a minha saída do futebol, não ter esperado e não ter criado tantas expectativas da forma que eu criei e sair de forma brusca, né? Do futebol, eu só saí. Eu não me preparei para sair, não teve um processo ali, né? Eu só saí devido às decepções mesmo do futebol, salário atrasado, auxílio moradia atrasado, né? Situações que impactou muito no meu processo socioeconômico naquele momento
E aí eu desisti da minha carreira, desisti do sonho da minha família, né? Para que a gente trabalhava junto, porque todo mundo ali, né? Eu tinha o meu papel de ir pro clube, treinar, trabalhar e tal, mas minha família também tinha o papel de cuidar da família, de isso, Sim. enfim, né? Cada um tinha a sua responsabilidade em busca de um sonho em comum. Jovens recém-formados estão levando os pais como acompanhantes em entrevistas de emprego. De acordo com uma pesquisa realizada pela Inteligente, revista online voltada para o público universitário, quase 20% dos empregadores afirmam que um recém-formado trouxe um dos pais para uma entrevista de emprego. Não passa uma imagem profissional E ali, aí, né? pai, mãe? Não dá, assim. A gente tem que fortalecer a autonomia dos nossos filhos, né? E a autonomia no mercado de trabalho é uma habilidade tão importante, né? Para você conseguir crescer. Beleza, tô num cargo júnior, tô num estágio, que é comecinho do comecinho, tô morrendo de medo. Faz parte de ser adulto, né? Você ser mais autônomo. Você não pode trazer seu pai, sua mãe. Eles não vão te ajudar nesse momento. Já é o momento de crescer e tá nessa entrevista de corpo e alma ali. E enfrentar. Então, eu não recomendo. E nunca vi ali na Generation isso acontecer. Mas interessante o dado que mostra ali que realmente está acontecendo. Sim, realmente eu já ouvi isso e é uma das reclamações. Outra questão que se fala, e eu não sei se vocês tratam isso lá, que eu já li também sobre isso, é a questão das vestimentas, que eles não percebem que é um ambiente mais formal, por mais que seja, às vezes, uma startup, alguma coisa, é um ambiente mais formal do que eles estão acostumados, né? Então, às vezes, chega... todo esse conjunto, vocês tratam? A gente trata bastante, porque... é muito importante, né? Principalmente por ser pessoas com um grau de vulnerabilidade mais alto, muitas vezes eles não... E eles fazendo curso de casa, ou trabalhando remoto, eles não têm um espaço com esse fundo, assim, por exemplo, bacana. Eles estão dentro de casa, passa gente, estão na cozinha. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito esse ponto com eles, né? Hoje... todas as ferramentas aí de calls, de conexão, né, de reuniões, elas têm aqueles fundos falsos, né, que ajudam um pouco a evitar isso. A gente também sempre trabalha muito com questão de vestimenta assim. Muitas vezes pessoas sem camisa, não dá. Não dá nem para começar a sessão, assim. Tipo, ó, põe uma roupa e a gente vai trabalhando isso ao longo do curso, né? Por isso que é tão importante essas sessões que a gente tem de empregabilidade. A gente tem uma parte no currículo só sobre isso. E a gente também dá a oportunidade desses alunos, deles fazerem 1-a-1 com essas mentoras, né? Então, eles têm aí, durante 3 meses, eles vão ter de 2 a 3 sessões 1-a-1 com essas mentoras para treinar entrevista, para repassar currículo, às vezes para treinar pitch pessoal também, né? Então, tudo isso ali, a profissional, ela vai arredondando com eles. Ó, você veio para uma entrevista, a gente está treinando aqui, você está com uma roupa inadequada ou... tá mó barulho aí, você não se preocupou com isso, sabe? É uma entrevista, não dá. Não dá para ser assim, né? Então, a gente vai arredondando isso ao longo do curso, passando isso, trazendo outros profissionais, né? Que são parceiros nossos também de outras empresas para falar sobre temas relacionados, né? Entrada no mercado de trabalho. Mas a gente tem um componente bem bacana também no nosso curso, que é a mentoria voluntária. Né? Então, hoje, o que a gente faz? Hoje, a gente tem algumas empresas parceiras, sendo a B3 um grande parceiro aí nosso com mentoria voluntária. Parceiro nosso financiador, né, de filantropia, mas também Não esperava menos deles. Dava pra esperar menos, né, gente? Mas também apoiando a gente ali muito fortemente nessa mentoria voluntária, né? Então, acho que a gente teve mais de... eu não lembro exatamente o número agora... assim, mas é um número grande ali, mais de 300 pessoas da B3 já passaram, né, colaboradores. O problema é elas só quererem ser princesa. Gente. Né? Elas não terem outra alternativa. Porque isso é uma coisa, sempre que eu falo, aí vem os homens. Mas e se ela quiser ser princesa? Se for escolha dela, tá tudo certo. Da mesma forma que eu digo, eu sempre combato muito as pessoas que julgam amigas, gente que a gente conhece, que abre mão da carreira para ser mãe e dona de casa. Se foi escolha dela, é absolutamente legítima. Agora, se foi imposta, aí não é legítima. Isso. Não é? Eu vejo que, assim, até essa questão da sororidade, Neívia, você que está percebendo muito isso de perto, né?
Exatamente, parece que a gente lincha uma a outra, né? Ao invés de cuidar uma da outra. E essa coisa de, nossa, você viu, deixou a carreira e foi cuidar do filho. Isso que tem, é escolha, né? É legítimo. É legítimo. Nem todo mundo quer ser líder, presidente de empresa, né? Nem todo mundo quer estar no E holofote. são as diversidades, mais uma vez, as diversidades. Exatamente. Mas a questão uma das coisas que eu sempre continuo dizendo, mas eu dizia muito quando as mulheres me questionavam, eu dizia, olha, eu verdadeiramente acredito que a vitória de uma mulher é a vitória de todas as mulheres. E quando uma mulher chega numa posição de liderança inédita, ela enche de esperança o coração de todas as outras mulheres, de todas as meninas. É verdade. Porque você só pode desejar aquilo que você enxerga. Sim. Quando eu era adolescente, eu lembro, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui lá em Cabo Canaveral porque eu queria ser astronauta. Né? Por isso que você comprou a Barbie astronauta. Comprei a Barbie astronauta por isso. Né? Não virei astronauta, mas eu tenho a Barbie astronauta. É. Agora, a exceção que eu abri foi a Barbie Isso. astronauta e a Barbie Frida Kahlo. Botei meu nome na lista. Tinha uma lista lá, dizia assim, se você quer ser astronauta... Que legal. Né? Sim. Pra enganar a criança, né? Uhum. Botei meu nome na Que lista. legal. Quando eu fui fazer vestibular, não existia nenhuma mulher astronauta. Logo, para mim era impossível. Para que eu vou querer ser astronauta se não existem mulheres astronautas? Aí eu queria ser física nuclear. Tem alguma mulher física nuclear? Não. Eu queria ser engenheira genética. Não tinha. Estou falando de 1986, 87, quando eu fiz vestibular. Então, fui pro outro extremo, né? Eu podia ir para a área de exatas ou para a área de humanas. Fui para humanas. Sim. E acho que me encontrei, fiz a melhor escolha que eu podia ter feito, de fato. Mas, talvez, se existisse como existe hoje uma mulher astronauta, eu talvez tivesse me aventurado. Com certeza. Ali eu vi a riqueza, que a riqueza não é só sobre dinheiro. A riqueza não é só sobre patrocínio. A riqueza é sobre você estar pleno. A riqueza é sobre você estar, tô leve, tô sentindo que eu tô curtindo a minha jornada, eu tô sentindo que eu tô fazendo a coisa certa, eu tô sentindo que eu tô transformando vidas, eu tô sentindo que eu tô em expansão, porque ou você expande ou você vai declinar. Ou você cresce ou você declina. Não, eu estou caminhando aqui na jornada para o meu crescimento. Sabe, gente? Tira essa ideia enlouquecedora de eu vou ficar rico em 1 ano fazendo isso. Eu vou ficar rico. Mas tem muita gente vendendo isso aí na internet, viu, Ariane? Existe, gente. Existe. Sim. E sim, existe algumas pessoas que realmente... pouquíssimas pessoas que podem ter acontecido isso. Mas será que essa pessoa está preparada para manter todas as riquezas? Pois é. Há uma pesquisa comprovando que ganhadores da Mega Sena ficam muito mais pobres em menos de 5 anos. A riqueza está na mente. E só para fechar, eu falando com um amigo meu, ele é bilionário. Ele não é milionário, ele é bilionário. Nossa. Né? E a gente conversando, ele falou assim, eu falei assim, amigo do céu, preciso ficar mais rica. Né? Brincando, papo de amigo. Falou, Ari, rica você já é. Você tem sua mãe, seu pai e sua família. Olha. Você é uma menina muito bem-sucedida, jovem. Ari, eu sou bilionário, só que eu não tenho minha saúde. Olha. Eu tomo 18 comprimidos por dia. Nossa. Então, assim, tenha essa consciência, sabe? E é muito importante a gente trazer... Eu acredito que isso seja um lado mais humano de lidar com a vida, sabe? De se pressionar menos, de viver com menos ansiedade, sabe? Por quê? Porque tá sendo feliz, tá sendo prazeroso, tá sendo legal. Eu tenho vários encontros desse que, para mim, são enriquecedores. Sabe? Como que eu fico rica? Nossa, eu pego a minha pranchinha de stand-up, vou lá pro mar, vou dar uma remada... Fico lá conversando só com ele, comigo, e deito lá, tomo um sol, agora eu vou segurar a prancha e vou deitar. E tá tudo certo, sabe? Então, eu acredito que são construções... Ari, você tá vivendo de fantasia? Não, são construções... Aqui, ó, o dia a dia da Ari. Eu trabalho de domingo a domingo, sem problemas, porque eu amo o que eu faço. Sim. Eu tô ali em live, eu tô palestrando, eu tô dando cursos, eu tô apresentando o meu programa, eu tô dando entrevistas. Eu amo o que eu faço.
Porque a mudança, ela não é algo que a gente escolhe em tudo na vida. E mesmo aquela que a gente escolheu, que aí está ligado mais ao nosso hábito, ou uma história de vida, eu decidi que eu vou pedir demissão, eu vou me divorciar, eu vou ter um filho, eu vou fazer uma viagem, eu vou mudar de endereço. Tudo isso já é estressante. É verdade. Uma mudança que é top-down, que vem para você e que você tem que respirar e assumir, é mais desafiador ainda. Não é algo simples. Eu não vou me lembrar o nome do profissional, eu sei que ele mora em São Caetano do Sul. E ele é o cara mais especializado que eu vi falando na minha vida sobre programação neurolinguística e prevenção de acidentes. Achei fantástico. E é um cara bom, um cara sério, muito sério. E ele dizia uma coisa interessante, que nós da prevenção usamos muito mais a palavra acidente do que a palavra prevenção. Olha. Que nós fixamos muito mais no trabalhador o conceito do ocorrido do que da forma para não ocorrer. Sim, sim. E desde o dia que eu vi isso, eu achei fantástico e comecei a pensar um pouco mais diferente. E é legal. Eu lembrei o nome dele. Hélio Couto. Hélio Couto? Pode até anotar para mim que eu estou precisando achar ele. Inclusive. Hélio Couto, Hélio anotei. Couto. Um cara fantástico, fantástico. Muito chão. Porque tem muita gente, você é da área, que acha um pedacinho do trecho de alguma coisa e começa a falar sobre aquilo com técnicas disso, daquilo. E há profissionais que eles falam coisas com um chão tão grande. E eu adoro esses profissionais. Sim, é verdade. Aquele chão, ele está falando alguma coisa que você olha e fala, não é um modismo. Sim. Porque modismo a gente tem muito, né? É, Bastante. Sim. E normalmente são os que não conseguem se vender tão bem, né? Normalmente é assim exatamente, que funciona, né? É isso que é o tem problema. Tem gente que pega um capítulo aqui e já consegue fazer palestra e ganhar dinheiro pro resto da vida. Nossa, e fala o óbvio nesse sentido, num outro patamar, com uma qualidade tão grande, né? É uma caixinha de bombom tão bonitinha. É verdade. Só depois que você aprende a qualidade do chocolate que você percebe que o dentro não é tão bom. Não come, gente. Não dá. Mas tem pessoas que você vê falar, você fica assim, encantado. Eu adoro, eu gosto de ver grandes oradores. E hoje nós temos grandes oradores na área evangélica. Então, eu não vou lá, muitas vezes não estou nem vendo ali a mensagem, mas estou vendo como é que aquele cara trabalha, como é que aquele cara... Até eu estando ali de maneira até muito ativa, ele me convence de algumas coisas. E isso é muito legal. Eu acho que não é nem medo, acho que é preconceito e ignorância, né? A gente falou que muitos profissionais, né, líderes, gestores, talvez ainda não se deram conta desse assunto, ou pelo menos quando ouve falar não conecta com a sua realidade, seu dia a dia, né? Que eu já vi muitos disso, né? Depois da palestra e tal, eles falam, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, era ignorância mesmo. Mas o preconceito etário, ele é muito inconsciente, porque é muito forte na nossa cultura, o etarismo. A gente tem uma cultura que a gente chama de jovem-cêntrica, porque é muito voltada para o jovem, nossa cultura latina, né? Da coisa da estética, da beleza, que para a mulher, né, pesa muito ainda. E que no mercado de trabalho ainda é mais forte. E aí, o que está por trás desse preconceito? Estereótipos, né? O mais velho não sabe mexer com tecnologia, ou ele é muito caro, ou ele é lento, ou ele não é aberto para novidades, teimoso, enfim, vários estereótipos, assim como tem os estereótipos dos jovens, seja positivos ou negativos, que é uma generalização, portanto, é um erro. A gente está generalizando, a gente está falando aqui que cada um, né, cada ser humano é de um jeito. E a gente vivendo mais, a idade não pode ser parâmetro para definir nada, né? Muito pelo contrário, a idade não importa nada. Assim, pode ser que, beleza, eu, né, tenho mais de 40, 50 anos, então eu não sou nativo digital. Ok. Mas melhor ainda, eu vivi o mundo analógico, vivo o mundo digital, né? Então eu tenho toda essa expertise. Mas talvez algumas questões de tecnologia não sejam tão naturais para mim como é para um jovem de 20 anos que já nasceu nesse mundo. Né? E tudo bem, não quer dizer que não possa aprender. Pelo contrário, pode aprender e tem estudos mostrando que a gente não tem nenhum limite de aprendizado conforme a idade. O que a gente vê que acontece é que muitas vezes, dependendo da idade da pessoa, ela tem alguma trava ali que é um medo.
se eu clicar errado, vai dar algum problema, vai quebrar, vai não sei o que e tal. E o jovem ele vai mexendo e não quer nem saber, e aí ele aprende de uma forma mais natural. Então, nas empresas, às vezes um treinamento tecnológico para colaboradores mais velhos pode ser um pouco mais longo, sim. E tudo bem, porque ele vai compensar isso muito em toda a qualidade, experiência, comprometimento que ele traz, né? Então, a gente tenta mostrar para as empresas que é preciso desconstruir um pouco, porque a gente desde criança aprende que pessoas ou coisas velhas são ruins, Sim, né? E perfeito. mudar essa visão. E trocamos, e doamos e Exato, trocamos, né? descarta. Uhum. E aí mostrar o quanto eles realmente agregam, né? E a gente tenta mostrar que mais do que uma questão social, de representatividade ou diversidade, é estratégico para o negócio, né? Porque se eu estou falando que hoje eu já tenho um percentual grande de 50 a mais, no futuro vai ser ainda mais. Tanto a força de trabalho quanto o público consumidor está envelhecendo. Então tem a questão do mercado prateado. Sim. Então se eu não tenho essas pessoas dentro de casa, eu não vou conhecer, não vou saber quais são as o que demandas, precisa, necessidades, sim. me comunicar com esse público, né? E aí tem todos os estudos já que existem, inclusive no Brasil, mostrando que equipes multigeracionais são mais criativas, mais produtivas, diminui turnover, diminui absenteísmo, melhora clima, entre várias outras coisas, ajuda a empresa a ser mais inovadora. Para isso precisa ter uma educação, apoio da liderança e depois colocar em prática a questão de gestão de gerações, que hoje é um grande desafio. Não basta eu ter as gerações na empresa se elas não estão integradas, interagindo, né? Então, é um pouco por aí, assim, que a gente fala com as empresas. Então, para a gente falar sobre câncer, vamos definir o que é câncer, tá? Câncer é uma doença genética, certo? Dizer que é genético não significa dizer que é herdado de pai para filho. Então, é genético por quê? Acontecem alterações, mutações no código genético da célula, certo? Imagina que a gente veio de um óvulo e um espermatozoide que se fecundaram e formou tudo isso que nós somos. Nosso cabelo cai, nossas células do sangue são produzidas o tempo todo, tem trilhões de células no nosso corpo se dividindo para que a gente viva e faça as nossas funções. Por algum motivo, que pode ser principalmente, então já vou desmistificar uma coisa, 90% dos casos de câncer, eles são adquiridos, eles não são herdados de pais para filho, 85% a 90%, tá? Como é que a gente adquire? Estilo de vida. Então, eu posso ter uma tendência já minha, enfim, pode acontecer que uma dessas células se divida errado. Na verdade, pode acontecer? Não, acontece. O tempo todo tem células agora no nosso corpo se dividindo errado. Só que a gente tem mecanismos para conter isso. Então, o organismo tem nosso sistema imune, o nosso organismo tem uma série de modos para evitar que isso aconteça. Só que, se durante a minha vida eu coloco a minha célula em contato com substâncias ou, né, que estimulam essa proliferação anormal, então, por isso que a gente tem os dados fatores de risco para câncer. Quais são eles? Quais? Tabagismo é o clássico, tá? E fumar não causa só câncer de pulmão. Todo mundo acha que o cigarro só causa câncer de pulmão. Não. A fumaça, né, as substâncias contidas no cigarro, elas estimulam aí a carcinogênese, então a gênese, a formação do câncer é o que a gente chama de carcinogênese. Tem uma série de mecanismos, tá? Ou por hiperestimulação de um gene que leva ao câncer, ou pela mutação, pela inativação de um gene que suprime o câncer, tá? Então eu posso tanto estimular a proliferação normal da célula, quanto eu posso ter algum problema em algum protetor meu, seja imune, seja algum gene que, quando vê que a minha célula tá se dividindo errada, age ali, tá? Então, na carcinogênese, a gente tem o tabagismo como um fator de risco que estimula álcool, a própria obesidade. Por que obesidade? Porque muitos tumores, eles têm correlação até com a parte hormonal. Por exemplo, em mulheres, câncer de endométrio, até o próprio câncer coloretal, né, que é o câncer de intestino. Existe uma associação com a obesidade, porque o paciente obeso, ele é cronicamente inflamado, certo? Então, imagina que o corpo cronicamente inflamado, ele tá mais propício à ação, a divisões erradas, digamos assim. E no caso da mulher com câncer de endométrio,
existe uma alta hormonal. Então, o nosso hormônio feminino, que é o estrogênio, produzido naturalmente, mulheres mais obesas, elas têm mais circulação, mais produção de estrogênio, um estrogênio-like, que a gente fala, não é bem o mesmo estrogênio que é produzido pelo ovário, em circulação no corpo. Então, isso também estimula a proliferação de células, como células da mama, células do endométrio. Então, falei de tabagismo, falei de obesidade, falei de álcool. Existem fatores biológicos que aumentam o risco do câncer. Que fatores são esses? Bactérias, como o H. pylori, né, o Helicobacter pylori, que é uma bactéria extremamente comum na população, que vive lá, escolhe o estômago como seu local de ação. Ela está associada ao aumento do risco de câncer de estômago, mas principalmente vírus. Quais vírus? Vírus da hepatite, né, hepatite B e hepatite C são fatores de risco para câncer de fígado. E a minha luta, meu queridinho, o assunto que eu mais gosto de falar, o vírus do HPV, que é, assim, endêmico. Costumo falar para as minhas pacientes, não tem HPV, não tem contato com o vírus do HPV quem não tem relação sexual. Por quê? 80% da população teve ou terá contato com o vírus, ou mesmo vai desenvolver alguma infecção que, na verdade, pode ser latente, pode passar totalmente não perceptível aos nossos olhos e ao nosso corpo, e é isso aí, tá? E o vírus do HPV, ele tá associado aí a cerca de 99% dos casos de câncer de colo de útero. Nossa. Então, é quase que uma condição obrigatória. A gente falar sobre câncer de colo de útero é falar sobre HPV. Existe câncer de colo de útero não HPV associado? Até existe. É muito raro, mas existe. Eu tive em 2 guerras, né? Tive na Ucrânia, Aham. no começo da guerra da Ucrânia, foi em 2022, né? Já tem 2 anos, né? Que tá a guerra da Ucrânia, né? 22, sim. Foi, se não me engano, no início foi março. Eu fui pra lá no finalzinho de março, Só de pega a 22. sua mochila e vai. É só isso. Você só avisa a sua família. Na verdade, funciona assim. Tem uma autorização da esposa, A alguma coisa? esposa é fundamental para dar o Gente, suporte. que você fala, né? não, porque eu estou imaginando, você vira para sua esposa e fala, tô indo para a Ucrânia. Mas, em geral, eu organizo primeiro e depois eu falo, né? Porque, assim, se eu falar antes e ela fala tiver um não. não, aí realmente... Então, primeiro eu construo... Uma narrativa. Tento entender a situação também. Eu não vou me expor a um risco também, tá assim. Vejo se é possível ir, vejo quais são os trâmites, né? E, por exemplo, agora no Sul, eu quero ir para lá, né? Claro. Mas eu quero ser útil também, não quero ir lá para ir lá e ter que dividir a comida com eles lá, enfim. Entendi. Se tiver a oportunidade de ser útil, eu vou. Sim. Né? Então, daí você precisa ver o transporte, onde você vai dormir, o que você vai comer, se você realmente vai ajudar alguém, né? Porque você não vai sair de casa para ir lá e ter que dividir a comida com um pouco que eles têm lá. Não, então, você sim. precisa planejar isso. Em qualquer lugar, né? Tá Na Ucrânia bom. foi igual também. Tá. Então, tem que pensar como é que você chega lá. Porque você vai sozinho, né, Eu vou doutor? Você está me sozinho, falando que você não tem não é assim Médicos Sem Fronteiras. Não, é importante se você se juntar a algum time. Porque se você quando vai você chega lá, sozinho, você se junta. Você precisa se juntar a algum time. Porque você sozinho Não consegue fazer nada. Então, Tá. essa é a coisa importante. Então, por exemplo, na Ucrânia, eu vi que tinham pessoas que iam montar um hospital de campanha lá. Então, eu entrei em contato com eles, vi se era possível me juntar a eles, vi quais eram os trâmites para chegar no país, né? Obviamente que tem situações que não são gerenciáveis, né? Porque, por exemplo, atravessar a fronteira da Polônia para a Ucrânia foi uma situação super de risco, porque não tinha ninguém entrando, era uma situação só tinha gente saindo, né? Então, não é o caminho natural. Eu estava para entrar sozinho é meio complicado. Mas então, quando eu vou, eu penso sempre, em primeiro lugar, segurança, né? Onde eu vou dormir, onde eu vou comer, como é que eu vou ficar nesses dias e aonde eu vou ajudar a atuar. Porque Tá. se você chegar lá sem nada, ficar sozinho, você Não não vai ajudar vai ninguém. resolver, não Você vai ajudar ajudar. ninguém. E mesmo porque, enfim, você precisa de material, você precisa de instrumento, Sim, você claro. precisa... Então, isso é super importante, se juntar a alguém. Eu não faço parte de nenhuma organização, entre aspas, assim, mas existem várias, né, no mundo, e é importante se juntar em alguma nessa Tá, situação. então quando pra você vai, você já vê Eu qual que vejo você qual vai que se tá lá, organizar naquele momento. Sim.
Surreal. Essa é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É isso que eu ia te perguntar. Melhor coisa que aconteceu na minha vida foi essa vitória do Pan-Americano. É inacreditável. Porque a gente venceu com um time que não perdia. Não. Nunca perdiam em casa. Sim. Nós fomos lá e ganhamos pela primeira vez. E aí eles foram bater na porta da FIBA, porque aquela regra de quem joga um jogo na NBA não pode jogar nunca mais na seleção brasileira, que não é uma regra da FIBA. Nossa, Oscar. Isso era danado. Eu tinha recusado jogar na NBA. Não, então, isso é surreal. Pois é. Isso é surreal. E quando a gente fala aqui, a gente fala muito dessa coisa corporativa, né, Oscar? E a gente tem percebido que quando a gente faz alguma coisa contra os nossos valores, por exemplo, uma das causas do burnout que estão identificando é você trabalhar no lugar contra os seus valores, contra o que você acredita. Exato. E isso foi o que aconteceu na sua vida. Não, você não aceitou. Não aceitei. Porque E não me fez a menor falta. Olha. Não me fez a menor falta. Então, às vezes a gente tem que dizer não. Claro. Por que eu vou jogar lá se eu não vou jogar na seleção nunca mais? E que amor é esse que você tinha pelo seu país, hein? Eu tenho um amor diferente, viu? Porque hoje aí falta chegou, um pouco, ganhamos o jogo. Tá, vamos no jogo. Ganhamos o jogo. A maior alegria que a gente teve na vida. Nossa. Eu e todo o meu time. Comemoração. Não dá pra dizer pra você o que... Olha, me arrepia só de pensar. Gente. Olha, eu vou te contar, deixa eu te falar. Eu tinha um negócio, assim, assustador de bom. Você lembra? Cara. Eu tinha 9 anos. Menina, na minha época, não ligava muito, mas o meu pai ficou alucinado. Claro. Porque é o momento que o torcedor espera. O torcedor espera a seleção brasileira ganhar. Sim. Não é jogar bem, é ganhar. E nós fizemos a vontade do nosso torcedor. Nossa. Aí o melhor de tudo é que a gente foi pro vestiário, né? Porra, festa total. O Israel até roubou uma champanhe do vestiário americano. Roubou também, Só tinha uma, ele foi lá e pegou. A gente tá... tudo bem humanizado. A gente... É bem... Muitos ensinamentos. E aí, a gente tava lá festejando no vestiário, né? Bateu na porta, abrimos a porta, era um cara que tava na cara que era americano. Vermelho, com os cabelinhos em pé, de óculos, gordinho. Ele falou, escuta, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu falei, pode falar, pô, vocês perderam mesmo? Aí ele falou assim, olha, nós não temos o hino do seu país. Eu falei, o quê? Daqui nós vamos pro aeroporto, hein? Não faça isso comigo, pelo amor de Deus, eu vou perder meu emprego. Vai mesmo. E a gente não vai ligar a mínima. E daquele, não era igual o Spotify mandou? Não. Tinha que trazer uma fita. Tem uma fita, tinha que ter uma fita gravada. Eu nunca joguei em HD, menina, só para você saber. Nunca joguei em HD. E aí essa foi a primeira vez que a gente fez esse desafio com alguém. E aí o cara falou, não, eu vou tentar conseguir, pelo amor de Deus, não faça nada comigo. Eu canto. Pode deixar que eu canto. E aí, onde é que eles foram pegar o hino do Brasil? Aonde? No campo de futebol. Lá tinha. E ele tocou, porque eles ganharam. Mas ficaram enrolando ali. Mas ficaram enrolando. Isso levou 40 minutos. Mas aí ele chegou e falou, consegui o hino de vocês. Aí eu falei, tá bom. Se não for o hino, a gente sai no meio, hein? Aí... É isso aí, é vencedor. É assim. Vencedor é assim. Vencedor não tá nem aí porque o outro cara pensa. É? Fala o que quiser e o cara tem que ouvir. Felizmente eu tava num time bom. Maravilhoso. E aí o que aconteceu foi o seguinte. Eles tinham só a introdução do hino. Gente. Aí quando acaba a introdução, a gente começa a cantar. Sem hino. Que é muito mais emocionante do que com hino. Sim, muito. E aí a gente cantando, de repente, eles botam de novo a introdução. Repite. Incapacidade de hino nacional não vale nada. Por exemplo, se eu começar a contar uma história para vocês aqui, olha, eu atendi um paciente que veio com uma queixa que era muito magro, muito pálido, sempre cansado, desanimado, mas ele come um monte, né, e dorme o tempo todo, mas está sempre mal. Aí eu posso pedir para ele tomografia de corpo inteiro, né? Tá na moda pedir só exames e não conversa mais com as pessoas, né? Tem que humanizar a medicina também, vamos dizer assim. Aí você conversando, você começa a pegar a história dele. Você mora onde? Eu moro na roça. Você trabalha com o quê? Eu sou meeiro. Né? Metade do que eu produzo é meu, metade é do dono da terra. E lá você tem casa? Tem. Acabei de bater um barro na casa.
pau a pique. Tá bom. Tem banheiro lá? Tem não, senhor. E onde a senhora evacua? Eu não faço isso, não. Oi? Ah, tá, desculpa. Onde é que você obra? Né? Você tem que usar a linguagem dele, né? Sim. Ah, doutor, então assim, eu obreio lá atrás da casa. E você vive do quê? Né? Você come o quê? Ah, eu tenho uma plantação e às vezes eu crio umas galinhas, porque não dá para ir na cidade para comprar mistura. E onde é a sua plantação? Atrás da casa. Não. O que você acha que ele tem? Esquistossomose. Sim, uma verminose. Né? Precisa ser professor, doutor, livre, docente em ciências sanitárias para descobrir? Não. Acabou aí a consulta? Dou um remédio para ele, que vai vender um remédio, né? Ou preciso fazer exame de fezes? Não, posso continuar conversando com ele. Então, você faz lá na obra. Uma vez você foi obrar lá, tinha uma coisa esquisita na obra, doutor, faz até o sinal da cruz assim, né? Por isso que eu vim conversar com o senhor. O senhor sabe que eu não tinha comido macarrão e tinha um macarrão? Eu falei, que coisa, ainda por cima, doutor, o macarrão andava. Eu fechei o diagnóstico. É meio grotesco falar isso, mas isso é medicina. É conversa. A gente diagnostica 90% com conversa. Eu ainda posso conversar para ele e falar assim, me diga uma coisa, esse macarrão era tipo espaguete ou era um talharine? Porque se ele falar que é talharine, eu vou ficar mais preocupado. Putz, ele tem uma tênia. É um bicho mais difícil de tratar. Lombriga, não. Ah, tá bom, então faz exame de fezes. Não vai fazer. Não vai, né? E se fizer, vai fazer errado. Ele vai aquelas latas de leitinho cheias de cocô. Ele não vai saber, não vão orientar ele direito. Então, o que eu faço? Tá bom, vamos fazer o seguinte, o senhor tem girassol, tem abóbora? Lá tenho. Então, vamos fazer assim, vai comendo semente de girassol e semente de abóbora até parar de ter macarrão nas suas obras. Ok? Tá bom, legal. Acabou aí a consulta? Não. Eu tenho que ensinar ele, olha, vamos fazer uma fossa, né? Não obra lá onde você... Vamos aprender a lavar a mão, né? Isso é promover a saúde, não é nem prevenir doenças. E ele não sabe. Ah, mas isso não é óbvio? Não. Eu aprendi isso em Franco da Rocha, que eu fiz a minha residência de psiquiatria lá, e a gente ia atender pacientes lá no meio do mato, né? E muitas vezes eles vinham descalços. Às vezes eu perguntava, por que o senhor está descalço? Às vezes eles tiram a sandália para não sujar o consultório lá fora. Eles acham que vai sujar. Por que o senhor está descalço? Você deixou a sandália lá fora? Não, doutor, eu não tenho sandália. Então, estou vendo que o senhor volta aqui a cada 6 meses, eu estou sempre com verme. Alguém falou para o senhor que para usar sapato? Eu falei, não. Tem alguma coisa a ver com isso? Tem, mas nunca ninguém me falou, doutor. O que chama isso? A gente chama de psicoagogia, que é o que vocês fazem aqui. Falar o óbvio. Para nós é óbvio, para você, Virginia, é óbvio. Mas para quem está ouvindo, não, olha, nunca tinha ouvido falar que alcoolismo é doença. Por isso que a comunicação, para mim, é importantíssima, não no saneamento básico, tá? Mas na promoção da saúde, porque promoção da saúde inclui tudo isso. O rei de Angola estava no Brasil, estava em São Paulo. E por que ele foi muito importante dentro desse contexto que você falou? Quando eu estava pesquisando sobre o meu bisavô, eu falei assim, bom, eu só estou pesquisando ele porque eu quero produzir algo a partir disso. E veio de uma dor e de uma angústia que eu falava assim, pô, quem roubou minha identidade? Por que ninguém está falando sobre isso? E aí eu vou trazer para um lado individual para que você possa entender que isso talvez seja uma dor de muitas outras pessoas no Brasil. As pessoas pretas no Brasil não têm acesso à sua história pregressa, assim, não sabe quem veio antes do seu pai, muitas vezes, ou quem veio antes do seu avô. Eu consegui chegar até meu bisavô, mas eu falei assim, não, mas isso para mim ainda não é suficiente. Tipo, minha identidade é quem eu sou. Todos os meus amigos no colégio que eram brancos sabiam, porque eu tenho ancestralidade não sei de onde, eu vou pegar minha dupla cidadania, não sei o quê. Isso não é uma coisa simples. Isso é uma coisa que fala muito de onde você vem. E no Brasil houve um período que logo quando acabou a escravização, que eles queimaram todos os arquivos que tinham. Queimaram mesmo, botaram fogo. Então é muito difícil, se não for através disso, de conversa para tentar chegar como foi para chegar no meu bisavô, você não vai conseguir. E aí consegui chegar até o bisavô, mas eu falei assim, não é o suficiente para mim, porque ele já nasceu aqui no Brasil. Eu quero entender da onde veio antes, né? De qual país veio. E aí, com um teste genético, consegui uma parceria, consegui descobrir que o meu genoma, né, meu DNA, é 98,9% africano.
e tem pouquíssima porcentagem das Américas que é indígena. Então, e aí, decupando ali, 60% é de Angola. E aí, descobrindo que era de Angola 60%, eu falei assim, eu preciso pisar nesse país, eu preciso conhecer mais, eu preciso entender se muitas coisas que eu gosto, que eu vivo, tem a ver com as pessoas que vivem lá. E aí, o ano passado, o rei de Angola veio para São Paulo e eu fui atrás desse homem e consegui ter uma aula magna com ele. Depois ele me convidou para o jantar. Ai, que chique. Assim, foi incrível, surreal. Porque a partir daquele momento eu falei assim, eu não tenho por que mais ter problemas, por exemplo, com autoestima ou com falta de confiança, sendo que a referência maior da minha existência é o rei de Angola e eu conheci o rei de Angola. Eu falei até para os meus amigos brancos, falei assim, quantos reis e rainhas vocês já estiveram do lado jantando? Tá vendo, seu snob? É isso, sabe? Ai, não, eu jantei com um rei hoje, mas hoje você tá comigo, bebê. É isso! Faz bastante sentido do ponto de vista técnico, até de neurociência, porque a palavra-chave que todos os empresários, as pessoas buscam é um negócio chamado engajamento. O quão engajado você é. E as empresas, na busca desse engajamento, fazem uma série de pesquisas. Pesquisa de clima, de bem-estar, segurança psicológica e tal. E essas pesquisas têm uma lógica de você fazer a pesquisa. E quando você está captando uma pesquisa, você está tirando uma foto, seja de uma sensação de bem-estar, de segurança psicológica, que a pessoa está avaliando aquele ambiente que ela está. Então, ela não está se autoavaliando. Ela está avaliando o ambiente. Ou seja, se a gente fosse usar um Excel, pensa que a coluna A1, você tem a satisfação da pessoa no ambiente de trabalho, e a A2 é o engajamento dela. Realmente elas estão desconectadas, tem correlações, tá? Mas ela está avaliando se aquele ambiente está propício com uma predisposição de um cenário favorável para ela naquele ambiente. Uma pesquisa de clima vai mostrar isso, de segurança psicológica, ele vai mostrar se a janela está aberta para um bom caminho. A janela está aberta, aquele ambiente tem uma fluidez para ter engajamento. Então a semântica tem uma fluidez para engajamento. Agora, você ter o engajamento em si, existe um critério científico para medir engajamento. E você vai contar pra gente? Pode contar. Já posso contar? Pode contar. Então, para você medir engajamento, a pessoa tem que fazer uma autoavaliação. Então, essa grande mudança de parâmetro. Então, quando a empresa ela faz uma pesquisa, vai ser um indicador muito bom de favorabilidade no ambiente. Ok. Perfeito? É isso. Então, quando a gente está falando de Great Place to Work, é isso Top que a employer, gente... lugares incríveis para trabalhar, ou qualquer tipo de pesquisa customizada da empresa, a empresa está trazendo um dado para a tomada de decisão e plano de ação da favorabilidade daquele ambiente. Seja com cargos e salários, seja com aprendizagem, seja com liderança, seja com comunicação, com todos esses fatores que você vai ter uma dimensão e vai calibrar com um plano de ação com aquilo para fazer o quê? Liberar aquela via, se está com algum trânsito esquisito, com alguma coisa na empresa, você libera a via para você ter um engajamento. Mas para você ter a força motriz do cérebro para dar o engajamento, são 4 gatilhos do ponto de vista de neurociência que a pessoa precisa dar ignição para ter um engajamento, que é exatamente o que eu falo aqui no livro. Nossa. Que eu falo sobre o que é felicidade no ambiente de trabalho, como medir e quais são esses gatilhos. Mindfulness, sobretudo, Vivi, é autoconhecimento. Né? Então, você começa, a partir do momento que você começa a praticar, a você levar isso, porque a grande questão importante também é a seguinte, você aprende a fazer isso, mas a ideia não é que você tenha um tempo para fazer isso. Eu vou todo dia às 18 horas, eu vou parar 10, 15 minutos para fazer a minha meditação voltada para a atenção plena. Né? Se você estiver conseguindo fazer isso, está ótimo. Né? Mas isso é apenas um exercício para você trazer esse estado para o seu dia a dia. É uma consciência que emerge dessa atenção. Dessa atenção, daquele momento em que você ficou... É que nem... a gente não vai na academia para... ou deveria? Deveria, né, gente? Deveria. Para ganhar músculo? Como é que você vai ganhar músculo se você chegar lá e só ficar de papo com seus amigos? Não vai rolar, né?
Mindfulness é a mesma coisa. Né? Então, você desenvolve esse músculo dentro de você, né? Falando de uma maneira figurativa, para que você faça realmente daquilo uma ferramenta para o seu dia a dia. Então, naqueles momentos de decisão, eu uso muito isso, né? Nos momentos de decisão, e aí eu estou falando nos momentos de decisão pessoal, mas, sobretudo, na questão profissional. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou ou volto? Né? Paro. Respiro. Pus até um aplicativo aqui no meu celular que tem o Respire, tem até o sonzinho, o barulhinho, né, da tua respiração. E é incrível como esse foco te traz a resposta. Às vezes não te traz a resposta na hora, mas é um insight. Aí você está lá tomando banho, preparado para... Opa, peraí, que dá para fazer isso aqui. Eu costumo dizer que tem uma companheira que se instala quando você passa por um luto profundo, que é a tristeza. Exatamente isso, porque até a alegria é triste. Ela tem nuances de tristeza, né? Que é isso, você está dando uma entrevista, você publica um livro, você faz uma palestra, mesmo que seja motivada por essa perda, a pessoa não está ali para ver, né? Então, é exatamente isso. Eu acho que você é modificado, né? Você é modificado por uma perda profunda. E eu acho que é isso, é uma companheira que se instala e que eu acho que você tem que cuidar dessa companheira, sabe? Deixa na sala de visita, de repente põe na sala de hóspedes. Às vezes ela vai estar na sala, ela vai estar mais presente, ela vai estar, né, te deixando um pouco mais emotiva, mas certamente você nunca mais é a mesma pessoa. É interessante, né? Porque você vê, a gente nunca conversou e a gente escreveu e falou as mesmas coisas. É muito interessante. Por isso que eu digo, né? O processo é único, mas é similar, mas é diferente. Eu tenho na contracapa essa história, que eu saí de casa e vi o bolso vazio e falei, o que será que eu esqueci? Minha dor do luto. Hoje ela não veio. É assim, um dia ela não tá lá e outro dia ela se apresenta de novo. E a mais decadente de todas é a psiquiatria. Por quê? Por quê? Parece que em psiquiatria, nas doenças mentais, não existem limites absolutamente definidos. O que é doente e o que é normal. E o que é a fronteira entre a normalidade e a loucura, digamos assim. Então, parece que é tudo algo indefinido. Então, o que aconteceu? As indústrias farmacêuticas, e estão corretas elas são indústrias, precisam faturar, ganhar dinheiro, evoluir, etc. O que as indústrias farmacêuticas viram? Um grande filão nas doenças mentais, que tem esses limites que parecem indefinidos, então lacearam os diagnósticos. Então, por exemplo, hoje, o diagnóstico, existem diagnósticos da moda. Hoje, o diagnóstico da moda é ou bipolar, ou autismo, ou síndrome do pânico, ou, enfim, Alzheimer. Então, parece que tudo é um pouco indefinido. E tudo parece que virou patologia também, né, doutor? Virou patologia, o médico aceita aquilo como patologia, tem um diagnóstico, receita para vender remédio. Então, hoje, a indústria farmacêutica, a menina dos olhos das indústrias farmacêuticas é a psiquiatria. Então, parece que é tudo indefinido, quando, na realidade, não. É absolutamente definido o que é doente mental, o que é normal e qual o limite entre a doença e a normalidade. É absolutamente definido, é rígido. São critérios rígidos. Quando, na psiquiatria moderna, que é a que se veicula por aí, não é? A que é ensinada, parece que é tudo nublado. Então, hoje basta morrer um cachorro na sua casa, você ficar deprimida e ir num psiquiatra desta geração, que eu vou chamar de geração perdida, que você está arriscada a sair de lá com o diagnóstico... Receita azul. E com receita, tomando antidepressivo pro resto da sua vida. Quando não é absolutamente nada disso. Nada. É zero. Isso é um erro brutal. Um casal de imigrantes, português e uma alemã,
E fui, graças aos destinos maravilhosos, fui criado por esse casal fantástico, né? E aí acontecem as coisas do destino, aquilo para o qual, de repente, você já está comprometido, né? E não adianta ter medo do destino. Então, aos 4 anos, tive uma grave queimadura no rosto, num acidente caseiro, né? E, a partir daí, uma experiência muito única com hospitais e comecei meus estudos numa escolinha para crianças especiais da Santa Casa de Santos, né? E tudo isso, passado o tempo, se transformou num aprendizado muito rico. Então, que eu diria assim, que se eu não tivesse tido, eu não seria quem sou. Então, muito importante quando a gente está submetido a alguma coisa que aparentemente, ou ali naquele momento, etc., não é bom, você não quer, etc., ok, mas se você está ali e você não morreu, como foi meu caso, o enfrentamento da circunstância, ele te transforma em uma pessoa muito forte, entendeu? Então, não ter medo dos enfrentamentos é um segredo da vida. Por mais complicados que sejam. Hoje nós estamos com um aqui, traumático no Brasil, com o Rio Grande do Sul, né? E com certeza ninguém fica igual depois de um problema como esse. Porém, ou você melhora ou você piora. Então, o que eu espero nesse momento aqui dos meus gaúchos, aliás, a minha mãe adotiva, a Dona Rosa, ela veio do Rio Grande do Sul, então é que essa força que tem que ser enfrentada, ela se transforma numa coisa muito poderosa. Agora, a gente não consegue isso sozinho não consegue. Então, nós somos muito dependentes até da proposta que vocês têm aqui, do Humanize, porque nós só conseguimos superar com outras pessoas. Sozinho, ninguém vai. Então, é importante reconhecer a importância do outro, porque se estamos aqui é porque, ok, às vezes você é vítima de uma situação em que um ser humano pode te fazer mal, mas você será reerguido por outros seres humanos. Então, nesses meus trabalhos, já há mais de 25 anos nas organizações, eu via diariamente muitas pessoas sendo demitidas por questões comportamentais. Então, desde de cargo de diretoria até cargos mais simples. Sim. Então, isso pega todos os cargos. E aí eu ficava meio, assim, incomodada com isso, né? Poxa, por que será disso? E aí fui buscar o número, a pesquisa mundial. Então, a pesquisa mundial da Michael Page aponta que 91% das pessoas são contratadas pelo currículo, ou seja, as hard skills, que são as competências técnicas, e demitidas por questões comportamentais. Então, é um número extremamente alto, né? E aí eu fui pesquisar sobre livros no assunto e não encontrei nenhum livro no Brasil que reunissem várias soft skills. A gente tem livros sobre soft skills, mas específicos, sobre comunicação assertiva, sobre empatia, sobre liderança, sobre negociação, mas a gente não tem livros que falam sobre várias soft skills. E aí eu peguei esse meu jeito bem objetivo, simples de falar, esse meu DNA, né? E prático, e idealizei a série, né? Que acabou virando best-seller pela Veja. Se for a decisão, como eu atendo individualmente também, né? Se for a decisão desses pais que somente aquela criança tenha esse espaço, né, assim, de uma psicoterapia individual, porque tem ali realmente pontos importantes que ela tem que cuidar. Às vezes tem um transtorno de ansiedade, um transtorno de humor, que realmente a criança vai se beneficiar também de um espaço só para ela. Tem o atendimento, né, individual, mas com sessões de orientação parental. Então, eu vou, de tempos em tempos, estar chamando as figuras cuidadoras, né, pai, mãe, para poder pensar junto quais os caminhos, como é que eles podem fazer parte daquilo e favorecer um caminho mais interessante para aquelas questões, quais questões relacionais vão acontecendo. E à medida
que eu sinto um espaço, uma abertura, eu também convido, às vezes, os pais para uma sessão junto com aquela criança ou adolescente, né? Agora, em alguns casos, a família já me procura para uma terapia familiar, né? Olha, a gente quer ter um espaço aqui para que todos os membros da família possam se olhar, possam se rever, possam estar juntos para pensar algumas questões. E aí, o processo todo é com essa família junta, né, ali, para poder ver o lugar de cada um, as mobilizações. Sim. Primeiramente, em relação aos filhos, e acho que como podemos falar isso em geral para os jovens, né, crianças e adolescentes, eu penso que é desenvolver neles as virtudes, né? Criar crianças seguras, né? A partir do desenvolvimento de habilidades pessoais que sejam não só relacionadas ao material, né? Mas algo que transcenda a nossa realidade material. Então, se a criança é criada num meio absolutamente materialista, em que o que importa é o ter, é o parecer, certamente ela vai se frustrar e ela vai querer se comparar com quem tem mais, com quem aparenta mais alguma coisa, né? Então, desenvolver essa habilidade nas crianças para que elas se sintam seguras, né? Então, um ambiente estável, né? Um ambiente em que elas se sintam amadas. Em casa, a gente evita o uso de telas ao máximo, eles têm pouquíssima exposição a telas. E isso leva eles a terem uma vida normal, né? Porque uma criança não é para ficar se comparando com um youtuber, né? Não é para se comparar com uma outra criança que, eu penso ser uma distorção, que tem lá 5 milhões de seguidores e já tem um trabalho formal, né? Então, esse tipo de exposição acho que gera uma ansiedade enorme nas crianças e em casa nós decidimos evitar esse tipo de exposição que leva a alterações neuronais, né, de desenvolvimento cerebral mesmo. A gente sabe inúmeras alterações do desenvolvimento neuropsicomotor que são afetados pelo uso de telas precocemente, né? Então, isso é uma das coisas que a gente faz em casa. É a tal da oportunidade na largada, né? É fácil a falar corrida de dos 100 meritocracia, dólares. Exatamente. Quem ainda não viu, assista. É a tal da oportunidade na largada. Quando a largada é igual, beleza, aí você pode falar. Aí você começa a falar de meritocracia. Quando todos que estão ali na linha de largada vão disputar alguma coisa qualquer, né? Ali e todos estão em condição muito próximo, aí você pode falar de meritocracia. Eu entendo meritocracia, é óbvio, é legal, é interessante, mas você tem que ter algo antes. Antes de falar de meritocracia, você precisa ter algo antes. E quanto mais a gente vai avançando socialmente e o mundo vai se tornando hiperconectado, digital, a informação transborda de todos os lados, mais você percebe o quanto ainda há disparidades. Muito. A gente está numa cidade que estamos gravando aqui em São Paulo. Tá? Em São Paulo, você pega na região central mais rica da cidade e você compara. Existem dados, gente, eu não vou me lembrar, mas tem um Instituto Viva São Paulo, se não me engano, que faz pesquisas que mostram, por exemplo, a diferença de expectativa de vida entre quem mora nos Jardins e quem mora, por exemplo, nas zonas mais periféricas, regiões mais periféricas. Tá? E chega a ter uma diferença de expectativa de vida. A expectativa média de vida do Brasil hoje é algo em torno de 75 anos, mais ou menos. Era mais, a pandemia deu uma quebrada nisso, mas se você chega a ter uma diferença de 22, 23, 25 anos, falando de 14 quilômetros de distância. Nossa, já pensou? É muito grande. Então, pera lá, alguma coisa acontece que não acontece no meu coração, como diria Caetano, né? Acontece na realidade nua e crua. Então, não dá para você desconsiderar, quando você fala de diversidade e inclusão, você desconsiderar pautas afirmativas. Não dá para você desconsiderar e querer desqualificar uma vaga afirmativa para facilitar o acesso e corrigir uma reparação histórica mesmo de todo o tempo que, né, a população negra foi ficando literalmente marginalizada.
Não dá para fechar os olhos para isso. É um pouco irresponsável isso. Sim. É simplista e é irresponsável. Quando você fala da mulher, quando a mulher... A mulher, na composição geral da sociedade, a mulher, independente de gênero, orientação, mas a mulher, ela é mais do que o homem, é até mais de 50% em relação à população masculina. Sim. Aí quando você vai numa organização, você não encontra essa representação. Então, assim, é lógico, é uma linha muito tênue para a gente não cair num discurso ideológico. Eu evito chegar no discurso ideológico. Mas é apenas assim, avaliando fatos, avaliando realidades, avaliando dados, avaliando informação. Não é uma ideia, são fatos. São fatos, são fatos, né? No momento que a gente fala isso, deve ter alguém pensando, nossa, lá vem ideologia. Não é ideologia. Não é ideologia, são fatos. Sim. É uma realidade que está colocada, que é imposta. E quando você se aproxima um pouco de grupos que não fazem parte da sua vida confortável, você começa a entender essas dores. A ideia, o que acontece, né? A Best, ela, que é a nossa patrocinadora, ela tem como seu principal negócio a venda de coroa de flores, né? Então, o principal negócio da Best. E ao longo dos anos, uma dificuldade que ela sempre teve foi de conseguir levar esse tipo de assunto para dentro das empresas. Por quê? Porque, acredite ou não, existe ainda muita resistência, muito tabu, e é um assunto que as pessoas não querem falar, né? Falar de morte, falar de luto. Culturalmente, a gente não gosta de falar de morte. Tem gente que fala que parece que chama, e coisa nesse sentido. E sempre existiu essa barreira, né? De você conseguir, até para coisas boas, você tem dificuldade para falar com alguém de RH, para apresentar algum projeto, alguma coisa. Quem dirá para alguma coisa que as pessoas não querem contratar. É verdade. Ninguém quer contratar de jeito nenhum. Mas, infelizmente, é da vida. E se você não estiver preparado para isso, a chance de você fazer alguma coisa errada é muito maior. Então, quanto mais preparado você estiver, mais encaminhado, com boas políticas de como lidar com isso, com uma equipe já bem treinada, com seus fornecedores, digamos assim, engatilhados, né? Então, a gente tem uma questão cultural no Brasil, quando se fala de morte e luto, que é de fazer tudo muito rápido. Sim. Né? Você pode acabar ver com isso rápido. Quando a gente se vê, por exemplo, nos Estados Unidos, uma pessoa faleceu, o velório dela vai ser uma semana depois. Sim. Porque eles vão querer fazer tudo muito bem preparado, prepara o corpo espera, e eles vão preparar tudo, vai ter um evento muito bem preparado. E aqui não. Aqui, assim, libera rápido o corpo, vamos sepultar logo. A gente quer resolver isso o mais rápido possível. Uma questão cultural, não tem certo e errado. É uma questão cultural nossa. Por conta de ser tudo muito rápido, se você não estiver bem preparado para isso, você corre risco de, por exemplo, num caso da morte de um funcionário que aconteceu, ou de um parente de um funcionário que aconteceu num dia útil, que está todo mundo em expediente, você fala, legal, a gente conseguiu resolver. Mas de um outro que aconteceu no final de semana, a empresa foi lá e não prestou a sua homenagem. Qual que é a leitura que os funcionários vão fazer? Quando esse aqui faleceu, a empresa esteve presente. Quando esse aqui faleceu, a empresa não esteve presente. E se esses dois não tiverem níveis hierárquicos ou condições diferentes dentro da empresa... Pior ainda. É pior ainda. Então, por isso que a gente bate, né, muito na tecla, falando agora da Humanize, a gente bate muito na tecla de como que a gente deve se preparar para isso, né? Então, a gente acabou fazendo meio como se fosse uma parceria, a Best, com essa especialidade, know-how dela da parte de coroas de flores, e a gente do Projeto Humanize entrando com a ideia de como que a empresa ela deve se preparar para isso, como que ela deve criar políticas e treinar seus colaboradores, deixar esses fornecedores engatilhados, entender quais são as demandas desses colaboradores, o que eles esperam que a empresa faça numa situação de morte e luto, né? Então, a gente fez uma pesquisa em 2019, em dezembro, na verdade a gente lançou essa pesquisa em dezembro de 2019, no Fórum Humanize, que a gente fez em parceria também com a Best, e a gente ouviu centenas de empresas e a gente foi ouvir para entender qual que é a prática deles, o que eles fazem e o que os funcionários gostariam que fosse feito. Então, a gente viu, por exemplo, que praticamente metade das empresas sequer envia uma coroa de flores no caso de morte de um parente de funcionário ou do próprio funcionário. Sim. Não faz parte da política da empresa. A empresa não tem isso. Um outro dado curioso foi que, assim, que a gente viu que cerca de 90% deles gostariam que a empresa, pelo menos, se prontificasse a dar algum tipo de apoio psicológico
para esses funcionários. Sim. E a gente descobriu que só 8% das empresas fazem isso. Nossa. Então você tem 90% gostaria e só 8% faz. Que faz. E a gente levantou uma série de outras informações, como por exemplo, os colaboradores esperam muito que tenha no mínimo um representante da empresa, pode ser um funcionário, alguém do RH, que esteja presente no dia do velório daquele parente de funcionário. Às vezes ele perdeu o pai, a mãe, a esposa, um filho, né? E, gente, a gente fala isso, a gente sabe que é um tema extremamente difícil, é difícil de falar desse tema, ninguém gosta, é incômodo, mas é uma realidade. Eu, como RH, a gente faz de tudo, né? A gente, se você tem uma empresa que você tem um RH bem estruturado, cada um faz a sua parte ali. Trabalhei numa empresa que na festa de final de ano, o RH mais trabalha do que descansa, do que curte uma festa de final de ano, né? Eu precisei me vestir de galinha pintadinha. Então, tá vendo a periculosidade que eu falo? O que é o outro? A insalubridade. A insalubridade? Exatamente. É sobre isso. Exatamente. Aí eles falaram, eles viram alguém engraçado na área. Quem que é o engraçado da área? O Francisco. O Francisco faz umas piadinhas aqui, então o Francisco pode ser o cara engraçadão, né? Então chegou 3 fantasias. Uma do Patati, uma do Patatá e uma da galinha pintadinha. Você se identificou mais? Qual que o Francisco foi? Eu falei, deixa eu ver as fantasias. Primeiro deixa eu ver. Aí eu falei, acho que a galinha pintadinha dá certo, né? Porque eu vou colocar aquela calça lá, tá com as perninhas da galinha ali, e eu vou colocar a capa por cima, ninguém vai saber quem é. Só que no meio da festa todo mundo queria tirar foto com a galinha pintadinha. E aí eu falei, tá bom, a criançada vinha, segura minha filha, segura meu filho. Só que eu não conseguia enxergar, porque a fantasia ficava aqui assim. Eu falei, meu, segura, porque eu não vou conseguir segurar a criançada. Eu tirei muita foto. Essa foto rodou na empresa inteira. Põe lá no RH da eu vou colocar. O que o profissional do RH tem que fazer? Eu vou colocar essa foto. Eu tenho ela, assim, eu tenho com a fantasia, já tenho só com as pernas da galinha pintadinha. E acho que eu vou ficar mais... Vai aparecer um pouquinho do que o RH faz. Eu amo. E eu suava, assim. Fiquei acho que 1 hora com a fantasia, escorria as horas. Assim. Gente. Eu curti a festa. Ganhou um bônus, alguma coisa? É ruim. Bombom. Não ganhei. Eu não ganhei, não. Muito obrigado, viu, Francisco, por você ser a galinha pintadinha, viu? Eu nunca sonhei em ser presidente de uma empresa. Então, de repente, um dia aconteceu... Tem histórias ótimas do como aconteceu, mas, sei lá, outro dia a gente fala, quem sabe. Ai, gente, vai me deixar tão ansiosa. E aí aconteceu e eu não sabia o que fazer, na verdade. E as pessoas dizem que o cara que vira CEO é um cara incrível, um cara espetacular. E eu não era nada disso. Eu era um cara bem simples. Meu pai metalúrgico, a minha mãe empregada doméstica. E eu tinha vivido uma vida cheia de não pode, não dá, não funciona, não é para você. E eu pensei, puxa vida, eu estou tendo uma chance incrível, eu preciso fazer algo que reflita no que eu sou. E aí eu resolvi fazer a gestão com as pessoas, que é até tema do meu terceiro livro, né? Que é a gestão e estratégia com as pessoas. Tá aqui, não? E eu friso bem o com aqui, ó. Tá até sublinhado. Com as pessoas. Porque não é gestão de pessoas, é muito pouco, né? Sim. Gestão de pessoas parece que é um bando de vaquinha lá no e pasto, sabe? E a gente não pensa assim. Então, eu pensei diferente, um jeito que eu gostaria de ser tratado, sabe? E faz sentido, funciona. Funcionou. E dá muito mais resultado a propósito. E com isso, dá resultado. Claro. Humanização dá resultado, gente. Não é assim... Já vamos falar logo dos livros, que depois a gente já doa para alguém, né? Então vai. E felicidade... Dá lucro, Brasil. E esse que é o lance. Tem comprovação. Tem pesquisa que fala isso, né, Márcio? A gente pode comprovar baseado em... A gente ouve muito falar que o Brasil não é produtivo, que as pessoas no Brasil têm um problema de produtividade, não conseguem fazer tantas coisas quanto outros países. Eu discordo veementemente. Eu acho que a gente consegue fazer desde que a gente esteja inserido num ambiente que nos conecte. Então, eu gosto de dizer assim, o que você faz não depende de você e geralmente não é decisão sua. Então, você entra numa empresa para trabalhar e tem algo lá para você fazer. Seja uma produção de um serviço, um produto, enfim. E o que você pode levar é o como. E esse é seu. Sai do seu coração. E se a gente conseguir conectar o que, o como, com o porquê a gente faz, aí a gente vai ser bastante feliz.
E a hora que a gente encontra essa felicidade, a gente é muito mais produtivo, a gente trabalha com uma forma diferente, e é aí que a gente encontra resultados diferenciados. Porque eu ouço muito preconceito quando alguém me fala assim, poxa, Rosane, falta um pouco de esforço, porque eu conheço alguém que nasceu numa comunidade, hoje é médico. Pessoal, isso é uma exceção. Isso é super exceção. A maioria, a gente não pode julgar, porque é isso que você falou mesmo. A vida dentro de uma comunidade, das pessoas que vivem em alta vulnerabilidade, ela é muita falta de tudo, né? De tudo. Então, a pessoa não consegue estudar, como você falou, porque ela está com fome. Mas isso acontece só no interior, em lugares distantes, no norte, no nordeste. Eu achava não. isso. O PAC fica a 15 quilômetros da Avenida Paulista. E dentro dessas 1.300 famílias que a gente assiste, as pessoas passam fome. As pessoas ficam na fila para pegar doação de frutas e legumes que a gente consegue fazer durante a semana. E é surreal. Mas como é que eu vou exigir que aquele jovem ou que aquela mulher daquela família protagonize, né? A gente precisa criar essas oportunidades. Então, assim, a nossa ONG, né, ela é uma ONG que trabalha como base a criança e o adolescente. A gente é uma ONG da área da assistência, mas o que a gente quer é criar oportunidades. Essa é a nossa missão. Criar oportunidades para que essas famílias e esses indivíduos sejam protagonistas da sua história e que a sua história seja uma história digna. Então, só que a gente precisa, sim, se preocupar com a alimentação dessa família, com a saúde mental dessa família, com a oportunidade de geração de renda dessa família, com a oportunidade de drogadição de cidadania. A gente tem famílias que não têm RG, que a criança não tem documento e que as pessoas não têm noção de que isso é necessário. Tamanha ignorância. E a ignorância no sentido de falta de conhecimento mesmo. E você está falando de São Paulo, Não, né? estou falando a 15 quilômetros da Avenida Paulista. Então, a gente precisa fazer esse trabalho, criar essas oportunidades para que depois essa família seja protagonista da sua história e a gente possa, de fato, pensar nessa pessoa dentro de uma empresa, de maneira digna, enfim. Não tem como a gente comparar um jovem que não vive nessa situação e trazer um jovem, né, em vulnerabilidade para a mesma vaga de emprego. Exatamente. As empresas precisam, de fato, ter vagas de inclusão. Afirmativas. Afirmativas, sim, com certeza. Não tem como a gente falar, podia ter se esforçado um pouco mais. Não existe isso. No futuro, eu acho possível que a inteligência artificial consiga transformar a língua de sinais com a sua estrutura toda do que a pessoa está falando em português. É muito difícil de imaginar isso. Por exemplo, um avatar. A gente tem um famoso aí, né, que todo mundo conhece. Então, foi preparado, foi divulgado, ganhou muitos prêmios, foi bem reconhecido, muitos prêmios. Aí meus alunos, quando chegam no curso, perguntam assim, você gosta? Você acha bom? Aí eu disse para ele que, olha, o desenho, ele dá um sinal isolado, por exemplo, e ainda está com o desenho errado, com a referência do corpo, do movimento. Então, tem muitas falhas, mas os ouvintes usam isso. Sim. Então, é meio difícil a gente entender que um avatar vai conseguir, porque a experiência que a gente tem até hoje é assim. Até hoje não tem. Não tem. Aí, por exemplo, sabe, quando você está ensinando, aí o professor fala, não, então olha aqui. Ai, por exemplo. Aí ensina, aí tá certo? Não tá certo. Não é isso, não tem nada a ver. E também a estrutura, né? Também não tem a estrutura da língua de sinais, acompanha português.
inovação, não há crescimento sem erro. Claro que se erra 2, 3, 4 vezes na mesma situação, já deixa de ser um erro, já passa a ser uma decisão e, portanto, já tem que ser encarada de uma forma diferente. Mas é uma das características que eu digo que os líderes têm mesmo que ter, é perceber que o erro faz parte e não se pode criminalizar o erro, não se pode rotular de falhado alguém que erra uma vez. Eu brinco muitas vezes quando digo, eu vou falar em Portugal, não sei se no Brasil é mais ou menos o mesmo, mas em Portugal eu digo que o erro é cadastro, nos Estados Unidos, por exemplo, o erro é currículo. Portanto, alguém que errou nos Estados Unidos é muito valorizado porque significa que aprendeu alguma coisa. Sim. Em Portugal, infelizmente, o erro ainda é considerado cadastro porque significa que a pessoa não tem as competências necessárias para liderar algum projeto, quando é precisamente o contrário. Eu acredito mesmo, e digo muitas vezes que o erro pode ser o início da jornada mais bonita da nossa vida. Basta falar de Thomas Edison, que dizem que errou 1000 vezes, né? Ele descobriu 1000 formas de não fazer uma lâmpada, mas chegou à lâmpada. Artistas plásticos, nós em Portugal temos a Joana Vasconcelos, que eu menciono muitas vezes, as obras mais valiosas delas começaram em erros, e ela própria que o diz. E isso acontece em toda a nossa vida, em todos os grandes projetos, normalmente foram necessários alguns erros para aperfeiçoar e para chegar àquilo que se tornou num grande projeto. E, portanto, o erro, que era algo que eu gostava de falar hoje, já fica aqui mencionado como uma parte muito importante do processo. E quando se fala de delegação, que é uma característica que para mim foi das mais importantes na minha vida profissional, foi aprender a delegar. Aprender a confiar, responde à pergunta que me estavas a fazer, que é como é que é possível estar envolvido em tantos projetos quando o dia tem 24 horas para toda a gente. Eu gosto de dormir 8, por isso só me sobram 16. Tenho família, tenho amigos, gosto de viajar, por isso só me sobram normalmente 8 horas para trabalhar, às vezes até menos. Que deveria ser o suficiente, no máximo. Tem que ser o suficiente. Principalmente para um executivo. Até porque eu sou completamente contra horas extra. Eu acho que normalmente as horas extras são a desculpa usada por aqueles que não conseguem produzir o que deviam produzir nas horas normais de trabalho. Sim. Salvo raras exceções. Lógico, um colega saiu de férias, você precisa cobrir. Essas são exceções, não se pode fazer da hora extra uma regra nas empresas. E, portanto, sim, a única forma de conseguir estar envolvido em tantos projetos é ter excelentes pessoas à minha volta, que eu cuido, que eu motivo, que eu tento inspirar. Por vezes consigo, outras vezes há dias em que não se consegue ter esse impacto nas pessoas, que é, acima de tudo, aquilo que um líder deve procurar fazer, inspirar as pessoas a darem o melhor de si, a colocarem as suas melhores qualidades à frente de todos aqueles defeitos que todos temos, e não vamos ter pessoas sem defeitos, e o líder tem que ter essa capacidade. A capacidade também de ter uma equipa onde impera a diversidade. A diversidade é fundamental. Normalmente os líderes, os chefes, gostam de ter pessoas que lhes digam amém a tudo, que lhes digam sim a tudo, que os bajulem. Isso é a pior equipa que pode existir. Nós precisamos de pessoas que nos deem outras soluções, outros caminhos, que não digam não por não, mas que digam não com uma alternativa que considerem melhor. E essa diversidade de backgrounds, de estudos, de formação é fundamental nas equipas, como também é a inclusão. E, portanto, por isso é que eu falo também muito em diversidade e inclusão, quando os líderes têm que escolher as suas equipas e não estar à procura dos amigos, de ter os amigos nas suas equipas, ou as pessoas que lhes normalmente dizem sim a tudo, que no momento é muito agradável e faz bem ao ego, mas que a médio e longo prazo normalmente nunca traz bons resultados. E eu vou ser médica. Você vai ser médica? Vou ser arqueólogo paleontólogo. E o que um arqueólogo paleontólogo faz, gente? Eles cavam coisas antigas, tipo fósseis de dinossauro, pedras antigas, muito raras, e até pedaços de terra. Se eles cavam uma coisa muito rara, ele ganha muito dinheiro. Peraí. Então, o seu objetivo é cavar para poder ganhar muito dinheiro?
se eu achar uma coisa rara, né? Mas é para isso que você quer ser paleontólogo? Aham. Boa, ganhar muito dinheiro. E para que serve muito dinheiro? Pra comer. Pra comer, comprar coisas necessárias. O que são coisas necessárias? Casa. Casa? Tipo comida, casa. Comida e casa? Uhum. É sobre acolher. É sobre acolher. E por isso que quando a gente fala dessa arte do encontro, nós, naturalmente, aqui, agora a gente está co-criando um espetáculo com começo, meio e fim. Né? Que não foi, a gente não memorizou as falas, mas a gente está co-criando juntos. E é a mesma coisa com a criança. A gente estudou, tem um método para chegar na criança, a gente passou pela enfermagem para saber o que pode, o que não pode, se tem alguma restrição. Isso, exatamente. Tem informações sobre as crianças, né? A gente pega, mesmo porque pode ser uma criança que a gente veja muitas vezes, mas você nunca sabe como ela está naquele dia. Então, você tem que ter informações antes de começar o trabalho. A gente sabe como está cada criança que a gente vai visitar, né? Isso é muito importante. E uma outra coisa também que facilita o acesso é a questão do olhar, de como o palhaço olha para a realidade. É um olhar muito parecido com o olhar da criança, né? Então, os dois... e a gente tem um olhar que é horizontal, a gente não olha de cima, né? A gente está ali, o palhaço está ali, é de igual para igual com a criança, a conversa é aqui, né? Então, quando você faz isso, você chega mais próximo da criança, a criança te aceita melhor, né? Isso é fundamental, essa coisa de você não trabalhar com comiseração. A gente não vai lá para sentir pena da criança e nem estamos lá para suprir uma falha nossa. Né? A pegada não é essa, assim, é de igual para igual mesmo, né? A relação. Isso é muito importante. E a questão da arte vem para a gente co-criar, né, junto com a criança, um encontro com começo, meio e fim, porque é muito importante ter essa estrutura para não ficar uma coisa solta e ela lembrar daquilo nos dias que a gente não visita, porque como a gente visita o hospital 2 vezes por semana, então nos dias que a gente não vai, ela lembrando do que aconteceu com ela entra em contato com o lado mais saudável dela. Então é assim que a gente entende a alegria, sabe? Essa conexão com o teu lado mais saudável a partir de uma experiência potente. E para os pais, quando eles veem o filho rindo e se divertindo, eles falam, meu Deus, o tratamento está dando certo, que bom. Para os profissionais de saúde, eu acho que não é mais nem parceria, é uma cumplicidade, né, Ângelo? Que existe, porque ele já sabe, fala, olha, essa criança, então, visita antes, porque ela vai sair para cirurgia e vai ser importante vocês passarem por ela. Enfim, começa-se a criar uma cumplicidade e onde está todo mundo trabalhando junto para quê? Para ver o bem-estar daquela criança, dos pais, dos profissionais de saúde também. Certa vez uma rede de supermercados nos contratou para fazer um trabalho e aí a gente foi querer entender por que as pessoas que estavam ali no caixa, no açougue, na padaria, não estavam atendendo bem os clientes. A empresa dava todos os recursos, dava treinamento, dava tudo e o atendimento não saía conforme era esperado. E aí nós fomos para a ponta, nós fomos entrevistar essas pessoas. Uma das coisas que elas nos falaram foi assim, como é que eu vou sorrir para o cliente se eu estou aqui em pé no caixa há X tempo, apertada para ir no banheiro, não tem ninguém para me cobrir e o cliente me questionando uma questão de um preço que está errado. Não consigo fazer isso, né? Então, a dignidade, o cuidado com o colaborador reflete na felicidade do cliente, né? Eu costumo dizer que ninguém entrega aquilo que não recebe. É verdade. Então, se você não nutre a relação com o colaborador, ele também não vai nutrir com o cliente. A raiva, ela é uma emoção muito importante. Embora ela cause câncer,
diabetes, infartos fulminantes, AVC e etc. Isso é ciência, ela causa isso. Ela também te dá barriga. A raiva provoca uma sensação no abdômen de movimento. Você quer ir para cima. Faz todo sentido. E porque nós fomos surrados, humilhados, cobrados, exigidos, desqualificados. Teve uma geração toda, aliás, várias gerações que viveram isso. Nós ficamos com muita raiva. E essa muita raiva você vai para cima para provar que não é nada disso. E você vai construir. Então, é uma raiva, é algo que tranca teus dentes. Esses pais que viveram isso fazem um juramento de que seus filhos não vão viver isso. E no desequilíbrio, nós vamos para o oposto. Isso é um caminho de mudança. E todo caminho de mudança, como eu tive muita força aqui, para dar conta disso aqui, para sair disso, eu vou para o outro lado. Porque eu fiz muita força para sair. É bem difícil sair de um sistema tóxico, de um sistema hierárquico e autoritário. Porque você perde a sua força aqui. Você precisa de muita raiva para ganhar mais força e poder sair. Foi isso que nós fizemos. Nós fizemos... E aí a gente faz um juramento dizendo, meu filho não vai passar por isso. O que aconteceu? Aqui eu cometo um erro, nessa infância eu cometi erros, mas não me responsabilizaram para me ensinar, me responsabilizaram para me punir. Eu fui punida e não ensinada. Eu vou para o outro posto e vou dizer, eu não vou punir essa criança, eu não vou humilhar, eu não vou machucar, mas de novo eu não a ensino. A única possibilidade é o aprendizado. Por isso eu gosto muito da palavra educação. Aqui nós fomos educados apanhando. Isso. Na brutalidade, na rude, com a cobrança, com a superexigência. Deste jeito aqui, a gente não aprende nada. A gente aprende a ser rude, exigente, cobrador. A gente aprende a mesma coisa, porque nós somos cópia e repetição dos nossos pais. Mas eu vou fazer o oposto. Portanto, eu vou mimar essa criança aqui e vou me responsabilizar pela felicidade dela. É o maior erro que a nossa geração está fazendo. A nossa não, porque eu já passei dela. Mas esses pais novos... Eu outro dia li o título de um livro, Como Fazer o Seu Filho Ser Feliz. Eu falei, gente, esse livro tinha que ir para a fogueira. Porque, assim, você não consegue fazer ninguém feliz. Não existe isso. Existe você instrumentalizar seu filho para que ele vá atrás da felicidade dele. Só quem dá para ser feliz sou eu. Só eu sei o que é que me faz feliz. Ninguém pode fazer por mim. Meu filho também não. Só que o que eu estou pensando, se eu mimá-lo, se eu der ele vai chorar porque o amiguinho dele tem tela e ele não tem. Nossa, eu dou uma tela para ele. Já está provado, as pessoas já estão dizendo, os cientistas já estão falando. Essa geração está ficando menos inteligente que a geração anterior. E mesmo assim, para ele não chorar, eu dou a tela. Era como a geração seguinte aos meus pais diziam assim, não pode bater, não é para bater, e parará, 20, 30 anos depois, mas ainda batiam. Agora, então, não pode mais. O que nós fizemos? Nós demos tela, nós mimamos, nós compramos. A gente compra nossos filhos, a gente não ama nossos filhos. A gente dá presente para eles. A gente os compensa da nossa ausência, como se isso fosse possível. Então, eu vou dar para ele tudo o que eu não tive. Então, eu não tive brinquedo, eu não tive... Mas eu também não tive companhia, eu também não tive afeto dos meus pais e eu também não estou dando para os meus filhos. Por quê? Porque eu estou compensando naquela tentativa de falar, eu não vou fazer isso.
nós vamos quebrar a cara aqui, como a gente já está vendo isso. Então, já temos idade e tempo suficiente para que os cientistas possam estudar comportamentos, né? Porque é assim que a gente vai evoluindo. No resultado, esta geração vai vir um pouco mais para cá. Então, não vai mais humilhar, bater, surrar, mas também não vai mimar e não vai dar tudo. Hoje, a gente já vê estudos e já vê experiências de que vamos deixar a criança viver a frustração. Vamos, sim, deixá-la chorar. Não tem importância. Aqui, ela chorava o que ela quisesse. Ela ia se esgoelar e parava de chorar por cansaço. Isso. Aqui não pode nenhuma lágrima. Isso. Agora nós vamos chegar um pouquinho mais para cá para dizer, pode chorar sim, porque a frustração é muito ruim. Mas criança precisa de amor e de frustração na mesma proporção. Toda profissão, ela tem aquilo que você gosta de fazer e aquilo que você precisa fazer. E é isso. Então, aí é você aprender a equilibrar essas coisas. O então, que você quer versus o que você o precisa. que eu preciso. Então, eu, por exemplo, amo fazer palestra. Viajar não é o que eu gosto. Eu quero ficar na minha casa com a minha família, mas faz parte do meu trabalho. Então, eu preciso fazer isso. Senão, a minha carreira ela não decola. Se eu falar, não, só quero fazer palestra em São Paulo, horário comercial, beleza, eu posso fazer. Eu vou fazer 10 no ano. Né? Não paga as minhas contas. Então, se eu quero fazer o que eu faço no ano, eu tenho que me submeter a viajar muito. E é isso. Então, toda carreira é isso. Mas se eu não der o tempo da frustração, eu não vou alcançar a realização. E talvez a nova geração, né, o que os psicólogos falam, e o que eu percebo também em muitos ambientes, é a falta de resiliência para a frustração. Então, frustrou um pouquinho, eu desisto. É como fazer atividade física, né? A gente sabe. Você pegou o peso, você sentiu uma dorzinha e largar, você nunca vai conseguir subir um peso. Você tem que sentir a dor do peso para que você consiga dar o próximo passo. Então, essa resistência à frustração é o que tem faltado hoje em dia. Deseducação é um termo muito importante, porque se a gente está vendo a TV aberta, que nunca foi lá essas coisas, com todo respeito, colocar o MC Daniel como grande criador de cultura do Brasil, como liderança de cultura, entre outros, é o que a gente tem, né? Então, assim, o senso crítico ele vai daí. Quando a gente vê uma doutora Deolane ser carregada nos ombros depois que saiu da cadeia, e as pessoas preocupadas com o que ela vai comer, se ela comeu, sendo que por baixo ela deve ter 40 milhões que foram pegos pela justiça. Isso estou falando lá de setembro. Conta corrente. Lá em setembro, quando aconteceu isso, as pessoas estão preocupadas se ela comeu bem, sendo que as pessoas não têm o que comer. E aquelas pessoas que estavam lá, inclusive. Não têm o que comer. Isso. E carregam ela nos braços, sendo que ela tem milhões e milhões, talvez bilhões a dar com rodo. Esse é o valor do Brasil. Assim, a gente perdeu tudo. Então, eu acho que a sobrevivência dos negócios depende muito dessa velocidade de mudanças que internamente a empresa precisa ter. Só que quando a gente fala de gestão da mudança, por mais que existam metodologias, processos, o grande dificultador é justamente o lado humano, né? Ou o grande facilitador. Depende de como isso é feito, né? Tem algumas pesquisas, elas têm números diferentes, mas em média, quando você cruza uma com a outra, faz uma análise de metadados, existem pesquisas que dizem que cerca de 75% a 90% das mudanças nas empresas, dos projetos de gestão de mudança, dão errado. Né? Tem pesquisa que fala de 75%, 80%. E quando você começa a depurar esse número, é justamente por alguma coisa relacionada à resistência, à falta de adesão à mudança, à dificuldade de flexibilidade, adaptabilidade. E aí entra o que você falou, os líderes. Porque os líderes são os grandes fomentadores disso, deveriam ser, né? Os líderes precisam ser os guardiões da mudança, os embaixadores da mudança dentro do negócio, porque mudar não é mais uma questão de moda ou gosto, é necessidade mesmo de sobrevivência, né? Tem até alguns pesquisadores que falam coisas muito em torno disso, alguns palestrantes, escritores, mas eu gosto muito do Walter Longo, e ele sempre diz o seguinte, que se antes uma empresa quebrava
porque ela não tinha eficiência, não tinha qualidade, não tinha uma boa gestão de custo, hoje uma empresa quebra justamente por ela ficar de maneira muito permanente fazendo bem alguma coisa. Então, de repente, ela faz tão bem algo, mas ela naquela permanência de fazer daquele jeito que vai fazer ela quebrar. E faz todo sentido, né? Porque hoje a gente percebe que no mundo que muda, no mundo que avança, insistir em velhas fórmulas é mais arriscado do que tentar novas abordagens. Então, quando a gente fala de um ambiente humanizado, de liderança, às vezes a maior fonte de resistência, a resistência é natural no ser humano, mas a maior fonte acaba sendo a própria liderança, né? Porque aquele sentimento de perder o status quo, perder o status, perder aquilo que ele já conquistou seguindo algumas fórmulas, mas que as fórmulas também precisam se alterar, elas também envelhecem, né? Então tá aí um grande ponto de discussão e de melhoria nas empresas. Frequentemente, quando a gente é chamado para fazer algum trabalho, hoje muito mais palestras do que consultorias, mas quando a gente vai fazer algum trabalho nas empresas e a gente tenta entender o que está acontecendo para poder agregar valor de maneira muito específica, frequentemente é um trabalho com a liderança que precisa ser feito. Uma coisa é dizer, qualquer pessoa pode acessar o comando e pode desempenhar bem. Outra coisa é, os homens são feitos para o comando, as mulheres são feitas para casa, para cuidar. Isso cria uma separação muito grande e desumaniza toda uma parte da população que não vai atingir um certo ideal de masculinidade. E é um ideal específico, né? Porque a gente não está falando de todos os homens. Se eu penso em uma sociedade líder como a do Brasil, como é que é um líder? Como é que eu não penso em um homem preto retinto, eu não penso em um homem gay, eu não penso em um homem com deficiência. Eu penso em um homem branco, cis, hétero, de terno, 1,80 m para cima, cabelo curto, 2 filhos. É muito, muito, muito específico. Quando eu estou conduzindo os workshops com liderança empresarial, são bem parecidos, assim. Não é uma crítica a esses homens. É só uma constatação de que foi se criando um perfil do que deve ser esse líder. Ô, Guilherme, e nós mães, né? Eu sou mãe, já te comecei te contando que eu tenho um menino, mas antigamente lá, a mãe do meu pai, ela mesmo sendo mulher e normalmente responsável pela criação desses filhos, ela cria os seus meninos dessa forma. O que se diz é que o machismo é estrutural. Estrutural significa que, ainda que as mulheres sejam as principais prejudicadas, elas podem reproduzir. E aí o nosso cuidado é não culpabilizar as mulheres por reproduzirem uma estrutura que é colocada, que é imposta, que prejudica elas, que restringe o movimento delas muito mais do que dos homens. Mas sim, a própria ONU Mulheres vai dizer que homens e mulheres são vítimas e reprodutores do machismo, mas em diferentes medidas. Tem que ter um cuidado muito grande para não cair numa falsa simetria. Consequências, né? Porque a falsa simetria seria, então tá mais ou menos equilibrado. Não tá muito bom para ninguém, é mais ou menos isso daí. Não é assim. Não é assim. É bem melhor para os homens e bem pior para as mulheres. Se eu penso na minha família, o meu avô proibiu a minha avó de trabalhar durante muitos anos. Estudar, as mulheres não estudavam. Não é pediu, proibiu. Ela foi trabalhar quando foi necessário, quando a situação econômica começou a ficar um pouco pior, etc. Aí ela foi trabalhar. Então, muitos homens se achavam e ainda se acham no direito de dizer o que a mulher pode ou não fazer, como se ele fosse um legislador do corpo alheio. Sim. É uma loucura. Eu acho que a gente tem que lidar com a verdade, né? A transparência. Antigamente as empresas eram caixas fechadas, né? E hoje elas são caixas de vidro. Essa questão da transparência, ela é muito importante, né? Como é que eu lido com essa questão? Perguntando, né? Ouvindo, sem dar expectativas de que você vai resolver todos os problemas, mas a única forma que você tem de realmente atender ao que é possível e conseguir estabelecer esses parâmetros. Olha, isso agora a gente não pode, isso não vai acontecer, isso pode acontecer e vai levar um tempo, é ouvindo, é escutando. Porque você, do alto da sua posição, achar que você
por exemplo, como um CEO, sabe o que está acontecendo no chão de fábrica, sabe qual é a demanda desse chão de fábrica ou das diversas gerações, como você falou, é muita arrogância, né? Então, assim, é deixar a arrogância de lado, é escutar as pessoas e ser transparente, ser verdadeira em relação ao que é possível ou não fazer. Porque, claro, a gente sabe que recursos são limitados. Sim. Né? Que você não vai conseguir fazer tudo. Uhum. Mas talvez, se você não escutar, você vai entregar coisas que não são a necessidade verdadeira da pessoa. Eu acho que toda pessoa, o primeiro passo da vida dela, nesse momento que a gente vive, onde tem... Eu sinto que as pessoas elas estão mais sensíveis à alegria, à tristeza, à dor, a dificuldades, porque... As dores, elas só vão mudando, é igual a oportunidade, igual o emprego, por exemplo. Hoje a gente tem um relógio que desperta, mas antigamente, muitos anos atrás, a gente tinha um despertador humano. Sabe como é que era o despertador humano? Não. Era uma pessoa que tinha um canudo com uma pedrinha, combinava o horário, então ela ficava tacando no vidro da pessoa. Era uma profissão. Nossa! Isso. Olha, então, curioso, eu não sabia. Hoje a gente tem um despertador, só que o tempo foi passando, ele foi se moldando à realidade. Então, eu acho que todos esses sentimentos, eles são naturais do ser humano. Só que eu tenho percebido que a gente tem vivido num momento onde isso tem sido... As pessoas, elas estão exaustas e elas querem botar para fora esses sentimentos. Então, quando alguém está feliz, está muito triste, está muito. E dentro de uma empresa, a gente tem pessoas que estão vivendo essa realidade. Então, o primeiro passo de todos, e não é balela, é sério, é a pessoa parar para se entender, para se analisar, para poder se conhecer. Porque a gente acha que eu não vou conseguir um emprego que eu vou ganhar 3 vezes mais, porque em algum momento eu não tenho essa capacidade técnica. Mas não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com a forma como seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó se posicionaram quanto ao dinheiro. Por exemplo, se você é uma pessoa que ouviu a vida inteira, dinheiro não dá em árvore. Como que você vai viver num ambiente sem pensar que dinheiro não dá em árvore? Né? Teve uma amiga minha até que ela comentou, ela falou assim, minha mãe falava muito, eu não sou dona da Light, que é a companhia, né, lá do Rio. Sim. Eu não sou dona e tal. E aí, ela é enlouquecedor. Você chega na casa dela, ela vai apagando a luz. É óbvio que a gente tem que economizar, mas as crenças da nossa vida, a nossa base, ela é fundamental para determinar o que a gente vai ter na nossa vida. Então, quando a gente se olha, a gente começa a ter empatia pelo outro, porque a gente entende que as nossas dores estão aqui. Sim. Então, acho que o primeiro passo é a empresa proporcionar para o colaborador não um momento de vamos fazer um treinamento de produtividade, vamos fazer um treinamento disso ou daquilo, mas proporcionar... Sabe uma coisa que eu acho incrível? Uma empresa eu conheci, ela colocava o horário da terapia das pessoas no horário de trabalho. Então, é você permitir ou levar ou permitir que as pessoas tenham espaço para se conhecer. Sim. Porque você torna um ambiente mais saudável. Oi, gente. E aí, gostaram? Olha, quanta história, né? História que emocionou a gente, história que ensinou a gente, momentos que fizeram a gente pensar e refletir em um mundo melhor, um mundo do trabalho melhor. E é por isso que o Pode Ser Humano está no ar há 3 anos, porque a gente quer levar humanização para os ambientes de trabalho. E agora, nesse fim de ano, nesse finalzinho aqui de 2024, a gente quer desejar para vocês que nesse novo ano a gente cresça como comunidade, todos envolvidos no mesmo intuito de um crescimento onde tanto a empresa quanto o ser humano possam prosperar. E é claro que o Pode Ser Humano deseja a você paz, renovação, muito amor entre você, sua família, seus queridos. E olha, vamos lembrar dos desafios que a gente passou esse ano e que eles possam nos inspirar para o ano que vem, para que eles possam nos fortalecer para as novas caminhadas de 2025. E é isso que o Pode Ser Humano deseja para você. Um Feliz Natal, um lindo Ano Novo, boas festas e até o ano que vem. Tchau, tchau!